Assim, a análise, Domi, e vamos falar de questões internas. Ontem a gente já trazia os bastidores de que o Zubeldia tem uma dificuldade em relação a tirar o Luciano do time. Ele enxerga que o Luciano é uma peça muito importante. Mas ontem era necessário fazer esse time que foi escalado ontem com três zagueiros, com uma tentativa de velocidade do Lucas Moura pelo meio e com o William Gomes pela ponta, né? A análise, e aí eu vou trazer um bastidor mesmo, a análise do São Paulo interna em relação ao jogo de ontem foi: o resultado foi excelente, mas o São Paulo não jogou nada. O São Paulo pode melhorar no quesito desempenho, né? Então, assim, fica uma cobrança do São Paulo para o próximo jogo, e aí o Zubeldia vai ter que descascar o abacaxi. Será que ele vai voltar com o Luciano e tirar os três zagueiros, ou ele mantém os três zagueiros, já que o Botafogo é um time que ataca, mesmo jogando fora de casa, é um visitante chato, e jogando da maneira que joga no Morumbi e pressionando, com o Luciano ou sem Luciano? Então, ele vai ter esse abacaxi para descascar até a terça-feira que vem. E, obviamente, contra o Internacional no final de semana, ele vai colocar um time mesclado. Quem tiver bem do time titular, vai para o jogo. Fica à disposição. Por quê? Porque o São Paulo não pode largar ponto no meio do caminho, já que venceu um confronto direto contra o Cruzeiro no fim de semana. Então, é obrigação do São Paulo vencer o Internacional no fim de semana para não descolar dos líderes do Brasileirão. Porque não sabe o que vai acontecer na quarta-feira. Pode ficar só com o Brasileirão a partir de quinta-feira que vem. Então, o São Paulo tem nas mãos do Zubeldia, e o Zubeldia, ao questionar uma pergunta e querer buscar respostas, que eu acho que não é a função de treinador, perguntar para repórter o que acha, sendo que o repórter está lá para fazer perguntas porque o torcedor quer saber, é um pouco de pressão que o Zubeldia está sentindo nesse momento. Aqui no nosso chat, o MR falou aqui, ó, esse programa só não é melhor do que assistir aos jogos do Coringão. Eu não sei se isso foi um elogio ou não, tô brincando, MR. Curto de vocês demais. Abraços, Dom e companheiros. Abraços, MR. Muito obrigado pela mensagem. Reiterando aqui o pedido de curtida para você ajudar nosso programa, que merecia ter 2 horas, viu? Mas só temos uma por enquanto. Então vamos seguir para o próximo assunto. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. O Fluminense conseguiu o gol no finalzinho, jogando em casa. Só que teve uma treta, né, do Hulk e do Scarpa, se desentenderam, discutiram ali na saída para o vestiário. A bronca do Hulk foi no final do primeiro tempo, no ataque, o Scarpa estava com a bola perto da área e ele preferiu fazer uma jogada pelo lado esquerdo e o Hulk ficou reclamando que não recebeu a bola. Normal, né, PVC? Normal. Eu acho normal. A treta foi pública e foi feia, né? A ponto do Lianco vir por trás e empurrar o Scarpa. O Lianco foi dizendo, tipo, para, tá todo mundo vendo. E o Scarpa saiu um pouco para o outro lado e continuou discutindo o Hulk. Aí veio o parceiro dele e empurra o Scarpa. Eu entendi que foi na jogada, a gente entendeu na transmissão do Paramount Plus, que foi na jogada em que o Hulk arrastou a defesa e o Scarpa, no início da jogada, dá a opção de passe e não recebe. Pode ter sido uma outra jogada, eles não explicaram claramente. Depois, a gente tem sonoras deles, vamos ver as sonoras, depois eu explico o pós-entrevista. Vamos então escutar o que aconteceu pela discussão ali no intervalo. Queria que você falasse sobre isso, até para não virar uma fofoca, uma coisa grande. A gente queria ouvir com os personagens que estiveram envolvidos nisso. O que aconteceu ali com esse cara? Cara, não vai virar, né? A galera gosta de polêmica, né? Mas não, como eu sempre falo, futebol é assim, velho. Futebol vai ter discordância, vai ter discussão, vai ter xingamento do teu companheiro, porque a gente quer sempre o melhor pro time, o melhor pra equipe. E essa discussão vai acontecer sempre, dentro de campo. No intervalo a gente conversou ali, voltou com as ideias melhores. E o que aconteceu no campo, fica no campo. A gente costuma falar que dentro de casa é assim, tu tem discussão em casa, mas é porque tu discutiu o que tu vai deixar de amar teu filho, tua esposa. Enfim, não é porque tu discutir com esse cara que a gente vai deixar de se respeitar e querer sempre o melhor um do outro. Foi discussão em prol do grupo que passou ali, aconteceu, acabou, tá? Agora já pensar nos próximos jogos. Obrigado. Eu discuto porque eu sei que não vai chegar nesse fato, né? E também tem a galera ali do chat que acaba protegendo. Mas é normal, discussão de jogo, a gente tem a mesma vontade de ganhar, de classificar, com ideias um pouco diferentes, ali no calor do momento.
fala de um jeito, o outro fala de outra forma, mas tá tudo certo, o importante é não levar pro coração e fazer de tudo pra gente classificar. A nossa do Fluminense caiu no Maracanã, que já poderia ser esperado pela escalação da equipe, por toda a situação. Primeiro, eu queria saber de você se é especial estar com o Fluminense. O que você tinha dessa entrada no meio do Fluminense? O que você acha que pode acontecer? Não, acho que e tá tudo certo também, eu entendo o lado deles. Desde que eu saí, eles têm essas bases e tal. Hoje eles foram mais felizes, né? No primeiro tempo, mas eu não levo pro coração, não, levo na brincadeira. Já falou com isso. Depois eles devem ter conversado ali, né? O que a gente vai falar? Vamos falar que é do jogo. Nem precisou, na verdade. Eles não explicaram qual lance foi. Por isso que eu falei. Eu fiquei com a impressão de que foi no lance que o Hulk arrastou a defesa e finalizou e o Scarpa pediu no início da jogada. Pode ter sido numa outra jogada. Eles não explicaram qual lance foi. Nesse momento, um pouquinho antes dessas duas entrevistas, o Scarpa passou pela zona mista, entrou na zona mista e passou pelo Hulk. E aí ele passou pelo Hulk e percebeu que estava se falando sobre esse assunto. Ele encostou no Hulk e falou assim: e aí, vamos falar sobre a briga? E aí o Hulk deu uma risada e falou: vem cá, explica a briga aqui. Aí, no primeiro momento, eles explicaram juntos o que tinha acontecido, mas não falaram qual lance especificamente aconteceu a reclamação. Porque a reclamação é normal. Ali no final, o Scarpa já estava falando sobre a relação dele com a torcida do Fluminense, que vaiou muito. Esse foi o 11º jogo do Scarpa desde que saiu do Fluminense em 2017. São 9 pelo Palmeiras e 2 pelo Atlético. Ele tem 4 vitórias, 4 empates e ontem foi a 3ª derrota. Pelo Atlético, 1 empate e a derrota de ontem. A gente tem imagens também do Thiago Silva saindo mancando do Maracanã, PVC. Você viu ali o jeito que ele saiu? Foi na mesma hora, nessa mesma jogada que aparentemente o Hulk discutiu com o Scarpa, ele bate, o Thiago... Não é na mesma jogada, é outra jogada. O Hulk bate, chuta, e a bola vem em direção ao Thiago, e a bola bate no calcanhar do Thiago Silva, e ele cai com o calcanhar. E cai com o calcanhar e torce o tornozelo esquerdo. E aí imediatamente ele começa a mancar. Ele é atendido, a jogada vai para escanteio, bate o escanteio, o zagueiro do Fluminense afasta, a bola vai para o outro lado e ele sai da área mancando muito. Isso foi perto de 25 minutos do primeiro tempo. Ele mancou até o final do primeiro tempo. Tinha 42, 43 e eu chamei a atenção, ele continua mancando. Ele sai mancando. Do pé esquerdo, é tornozelo. Tornozelo dói. Quem já teve lesão no tornozelo sabe que dói. Às vezes... Eu achei que era calcanhar. Não, é que a bola pega o calcanhar dele e ele cai. Quando ele cai de calcanhar no chão, ele não apoia o pé. E aí ele torce o tornozelo. O PVC, bom, ele vai ser reavaliado para saber se vai ter condição de... Vai lá. De jogar. Ontem mesmo o Fluminense anunciou, né, que ele teve ali uma questão ali de lesão, né? Quer dizer, não dá para dizer que é lesão, porque ele vai fazer o exame ainda para detectar se é de fato uma lesão. Mas me surpreendeu, por exemplo, a escolha do Antônio Carlos. Eu achei que, por exemplo, achei que o Mano ia fazer uma outra substituição. E ontem o Thiago Santos fez uma senhora partida, uma partidaça, né? O Thiago Santos joga ao lado do Thiago Silva, obviamente nessa zaga do Fluminense todo holofote, todo o mérito muitas vezes vai pro Thiago Silva pelo jogador que ele é, pela carreira que ele tem, mas o Thiago Santos fez uma senhora partida ontem no Maracanã. Fez, mas eu acho que o Thiago Silva fez muito bem no primeiro tempo também. E é uma coisa que eu chamei a atenção na transmissão, é por causa dos treinos. A semana de treino do Fluminense foi muito destacada para tirar a marcação individual que o Milito faz nos volantes. Então, o que é que se trabalhou? Você puxa os dois volantes. Os volantes do Fluminense eram marcados pelo Bernard e pelo Alan Franco.
O Bernard pegava o Bernal, do Fluminense, e o Alan Franco pegava o Martinelli. Então, o que queria o Fluminense? E treinou isso. Eu encontrei o Paulo Angione, o diretor do Fluminense, no intervalo, e falei sobre essa marcação, e ele sorriu. Ele apenas sorriu, que para mim deu a noção exata de que ele sabia do que a gente estava falando. O Bernal saía para o lado esquerdo, e com isso o Bernard vinha com ele. E o Martinelli saía para o lado direito, e com isso o Alan Franco vinha com ele. E o Ganso tirava o Fausto Vera para dançar para o lado. Então você permitia abrir um corredor por onde o passe ia sair dos zagueiros. E o Thiago Santos fez a grande jogada dessa daqui, foi uma jogada de treino, que ele carrega e leva até o campo de ataque no espaço que os volantes abriram. Eles vão abrindo igual Moisés. Igual Moisés abrindo o Mar Vermelho. Vai abrindo, abriu. Ele enfiou a bola para o Arias, quase saiu o gol. Por isso que eu discordo da entrevista do Milito, quando o Milito diz que foi um jogo igual, que foi resultado injusto, que foi a única chance do Fluminense e foi a última bola do jogo do Lima. Não é verdade. A bola que o Thiago Santos meteu para o Arias é que não foi um jogo de bola na trave, de defesa no ângulo, extremamente emocionante. A bola que o Thiago Santos meteu para o Arias era a chance de gol. A bola que o Alan Elias rola para trás para o Serna entra e fura, era de frente para o gol. Não virou uma jogada clara de gol, mas era uma chance clara de gol. Era uma chance de gol. Então, o Atlético caiu muito na armadilha que o Fluminense armou para o Atlético. O Gustavo Guerreiro diz aqui que, quando viu a discussão, achou que o Hulk tivesse indicado uma corretora de investimentos para o Scarpa. Olha... E o Walter Vieira falou que o Scarpa não escarpou das vaias ontem. Acho que temos o nosso troféu trocadilho da semana em PVC. Vou até anotar aqui para lembrar. Walter Vieira, Scarpa não escarpou. Troféu Samir. Troféu Samir é o Carvalho. Muito bom. E tem um superchat aqui que fala o seguinte, ó. Era do assunto que a gente já passou, né? Mas como é superchat, vale a gente voltar. Gibran Rocha. Gibran, faz tempo que você não aparece aqui. Ele diz o seguinte, já haviam perguntado ao Zuba por que ele tirou o Luciano. A pergunta do repórter foi como foi a conversa. Por isso a resposta sobre um suposto medo. Não, eu discordo disso. Eu não vi assim. A primeira pergunta que eu ouvi sobre a saída do Luciano foi por que ele tirou o Luciano. Não foi isso. E aí o Zubeldia pergunta para o repórter, você não tiraria o Luciano? Ele não pergunta como é que você conversaria com o Luciano. Não foi essa a pergunta do Zubeldia para o repórter. Quem tem que responder Vamos é ele. falar de Flamengo? Oh, desculpa, PVC. André. Não, quem tem que responder é ele. E assim, eu já passei por isso com o Zubeldia. Eu fui uma vez questionar o Zubeldia sobre treinos e intensidade dos treinos. E eu falei assim, o que a gente escuta é que os treinos são mais intensos. E ele, quem diz isso? Eu não sei o que, sabe? Tipo, cara, responde. É isso. Muito bom. O André tá falando aqui, ó. Não, peraí. Tinha um comentário muito bom que eu perdi. Achei. Eduardo Verde. Valeu, Eduardo. Após a rodada de ontem, reforço meu palpite. River ou Peñarol, um dos dois vai ser o campeão. Tá mais pro River. Botafogo, troque o uniforme amarelo da cabeça aos pés. Like para um trio que merece. Obrigado, Eduardo. Hoje tem Flamengo e Peñarol. E aí ele coloca o Peñarol como um dos favoritos ao lado do River. Agora, quase terminando essa primeira rodada, você concorda, PVC? Não. O Flamengo é favorito para ganhar o jogo hoje. O Flamengo precisa fazer uma vantagem maior do que tem conseguido fazer, porque o Flamengo tem vencido jogos por 1-0, contra o Bahia fora, contra o Bahia em casa, fez 1-0 com o Vasco, tomou um empate. Então, o Flamengo precisa tentar fazer um 2-0, 3-0, 4-0 para resolver o jogo. Não acho que é um jogo fácil para fazer isso, é um jogo difícil. O Peñarol não chegava até as quartas de final. Aliás, o Peñarol não passava da fase de grupos desde o vice-campeonato de 2011, quando era dirigido por Diego Aguirre. Ou seja, de Diego Aguirre 2011 a Diego Aguirre 2024,
O Peñarol não sabia o que era mata-mata de Libertadores. E hoje está nas quartas de final com o Diego Aguirre. Naquela campanha de 2014, em 2011, em que fez a final com o Santos, eliminou o Internacional no Beira-Rio. Então, acho que não é um jogo simples, mas o Flamengo é favorito. O próprio Diego Aguirre sabe que o Flamengo é favorito. Conversei rapidamente com o Diego Aguirre anteontem, falando sobre a dificuldade que é jogar no Maracanã. Agora, o Lugano deu uma declaração também dizendo que o Flamengo precisa ganhar bem aqui, porque senão vai ser difícil ganhar lá. E acho que passa por aí mesmo. O Flamengo tem que tentar fazer 2-0. Outro ponto, o Peñarol foi o último clube a ganhar do Flamengo no Maracanã na Libertadores, em 2019. São 28 jogos de invencibilidade do Flamengo como mandante na Libertadores. E a última vez foi 1-0 gol do Viatri, na fase de grupos de 2019, quando o Abel Braga estava sendo muito criticado naquele momento e acabou saindo um mês e meio depois. 1-0 gol de Viatri. Foi um dia que teve muita briga na praia de Copacabana entre torcida do Flamengo e torcida do Peñarol, coisa que felizmente não aconteceu na quarta-feira. Muita gente imaginou que ia haver o apocalipse no Rio de Janeiro na quarta-feira por causa das 4 torcidas juntas. Não houve apocalipse. Houve apocalipse no domingo com o Flamengo e Vasco, mas na quarta-feira não teve. Tomara que não tenha hoje também, né? Porque não terminou ainda. Hoje é ponto facultativo no Rio de Janeiro também, depois das 3 da tarde, porque hoje tem show no Rock in Rio e espera-se show no Maracanã. Eu amo o Rio de Janeiro. Show de quem no Maracanã? Vai, fala aí. Não, espera-se show do Flamengo no Maracanã. Qual?